Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer um vídeo falando sobre o Apocalipse, tá? Ok? Bom, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: graças a Deus, tá? Deus tem me dado a capacidade de poder interpretar os enigmas do Apocalipse, tá? Significa que assim como eu tenho interpretado grandemente a Bíblia, tá? Eu sou um dos maiores especialistas, tá? Na Bíblia, tá? E quando eu falo que eu sou um dos maiores, eu na verdade não vi os tais dos outros, né? Significa que eu estou colocando no plural, porque eu acredito que Deus, sendo tão grande, tão imenso, tá? Ele provavelmente tem outras pessoas, tá? Que também possam muito bem interpretar a Bíblia, tá? Mas eu nunca vi essas pessoas, tá? Consegue entender? Então eu estou me colocando num nível muito alto mesmo, tá? Significa que é como se quando você olha para o céu e tem várias estrelas ali, e ali estão os profetas, aqui embaixo provavelmente estaria eu, né, olhando para a estrela, que seriam os profetas, os caras que receberam grandes inspirações da parte de Deus, estaria eu. Significa que da sola do meu sapato até o quinto dos infernos, tá? Estão todas essas pessoas que têm encostado o cu no meu olho, tá? Que não entendem nada sobre este ensinamento aqui, que graças a Deus, Deus me deu muito conhecimento, graças a Deus, tá? E sobre os simbolismos do Apocalipse, o que eu posso falar para você é que há um tempo atrás eu tinha algumas dúvidas sobre o Apocalipse que eu estava perguntando bastante a Deus, perguntando. E aí foi durante esse tempo mesmo que Deus me respondeu a pergunta, tá? E significa que as dúvidas principais que eu ainda tinha a respeito do Apocalipse, eu fiz até anotação, a Bíblia está até marcada aqui que eu... Né, é uma pergunta muito antiga, inclusive, né? Eu perguntava já de muito tempo mesmo, até que um dia eu falei, olha, eu quero que Deus me revele a respeito disso daí, vou resolver esse problema. E aí Deus me deu como se fosse duas teses, eu não lembro qual seriam as duas teses, mas duas teses a respeito do Apocalipse, tá? Até que, e baseado em coisas que eu já questionava há muito tempo, tá? De tentar entender assim há muito tempo, tá? E aí naquele tempo ali eu resolvi esse problema, acho que foi em 2019 mais ou menos, tá? Eu encerrei mesmo a questão que eu tinha a respeito do Apocalipse, e então eu coloquei um ponto final naquelas dúvidas, tá? Significa que eu obtive uma resposta que para mim foi muito significativa, que virou, né, as dúvidas que eu ainda tinha. E o que eu penso a respeito de... E nunca aprendi nada de outra pessoa, tá? Absolutamente nada, ok? Tudo isso daí tá até abaixo de mim. E sobre sinais e simbolismos do Apocalipse, tá? O que eu posso falar é o seguinte: eu acredito que 10% de coisas aqui no Apocalipse eu ainda não consigo entender, tá? São coisas que provavelmente você me perguntar o que significa isso aqui. Talvez eu não conseguiria responder para você de maneira precisa. Eu posso jogar algumas ideias para você e entender. Então o que eu posso afirmar, tá, é que 90% deste livro aqui para mim não é um enigma, tá? Graças a Deus, Deus me revelou 90% desses ensinamentos. Posso falar longamente sobre muitas coisas aqui, tá? Ok? Graças a Deus, tá? E outra coisa que eu quero falar pra você: não existe nada que encosta cu no olho dos outros, tá? E que pratica espionagem, pratica magia negra em alguém, tá? Que nunca vai entender isso aqui. Você não tenha dúvida que o que esse indivíduo ensina para as outras pessoas é roubado de não sei quantas mil pessoas para ele fingir que está ensinando para você, tá? Ok? Por isso que eles roubam e caluniam de plágio 24 horas, ok? Porque eles são ladrões, tá? E caluniadores de plágio. Bro. O que eu posso falar a respeito desse livro aqui é o seguinte, preste atenção. Aliás, o que eu tenho para falar aqui, tá? O que eu tenho para falar neste momento, tá? Sobre o Apocalipse. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: não vou citar nenhum texto, mas nenhum, tá? Dos textos aqui. Eu não vou citar. E também não vou falar abertamente sobre o ensinamento, para eu guardar todos os segredos. Tu consegue entender? O que eu vou fazer nesse vídeo aqui é um conselho, tá? Baseado na diplomacia internacional que eu tenho feito aí desde 2020, mais ou menos. Eu me coloquei fortemente para fazer isso daí e falar coisas importantes. Alguns vídeos eu já não tenho mais, tá? E esse vídeo aqui eu vou falar sobre um conselho, tá?
para que as pessoas se livrem da condenação que acontece aqui no Apocalipse. Primeiro eu vou introduzir a parte que eu estou observando aqui nesse momento. É o quê? É o momento em que a Bíblia vai mostrar, tá? Sem citar nenhuma das alegorias, tá? O caminho, tá? Em que o mundo segue de uma maneira que, de acordo com o texto aqui, não está agradando a Deus, tá? E está progredindo para um mau propósito. E que os textos vão anunciar que essas pessoas vão receber a condenação. E por que razão essas pessoas vão ser condenadas? Também é um segredo também. Não está revelado assim de maneira patente, mas tem algumas ideias aqui bem fortes aqui para colocar isso daí. A razão por que esta geração que prossegue aqui a favor do que o texto testemunha contra vão ser condenados, tá? Consegue entender? A razão por quê. E o que eu quero falar aqui é o seguinte: uma das situações que acontece aqui na Bíblia é o seguinte: dois grupos estão funcionando. Vou colocando uma das situações, tá? Tem dois grupos funcionando para a sua própria decadência aqui nesse texto aqui. Estes dois grupos estão progredindo para a sua decadência. Juntos. Só que um desses grupos, tá, é mais forte que o outro. E usa o outro para que ambos venham se promover. E no final Deus vai criar com que esses dois grupos venham se dividir, tá? Um deles vai prevalecer sobre o outro, tá? Mas ambos vão ser condenados. O grupo vão colocar um mais acima e o outro mais abaixo. O grupo abaixo vai ser destruído, tá? E por fim, o outro grupo que está mais acima vai ser destruído também. Consegue entender? E no final, o que vai ser revelado aqui é que um forte desígnio, tá, do próprio diabo, tá, induziu essas pessoas a fazer isso daí. E essas pessoas seguiram por esse caminho, por estarem seguindo pela tendência, como eu já coloquei em outros vídeos falando muitas vezes, tá, sobre o que parece favorável. Consegue entender? O que parece favorável ou que não apareceu melhor do que isso daí, ou que é de costume se fazer. Um grupo seguiu com essa mentalidade e o outro achou interessante as más intenções disso daí. Não estes dois grupos, mas toda a situação envolvendo esses dois grupos, tá? E no final, tudo isso daí vai ser condenado por ter caminhado por esse caminho. Bom, qual o conselho que eu poderia dar, tá, para as pessoas? Uma das coisas que eu quero falar é o seguinte: tecnicamente falando, tá, este caminho de decadência do mundo, tá, está muito sendo promovido por pessoas ricas, tá? Ou seja, pessoas, tá, que têm muitos recursos estão trabalhando muito para isso aqui, tá, para que isso aconteça, tá? E uns estão mais acima, estão trabalhando diretamente com isso daí, como se eles estivessem encabeçados com isso daí, tá? E outras pessoas mais abaixo estão seguindo isso daí, tá, sem perceber. Consegue entender? Ou seja, como aqueles dois, tudo isso aqui é meu. Cada coisa que eu falei aqui é meu. Esses dois tais grupos que eu falei, tá, em que um encabeça uma parte como se fosse um pouco mais acima e o outro um pouco abaixo, tá? Esses dois grupos estão de uma certa forma tão envolvidos com isso daí, né? Uma parte desses dois grupos, dividindo os dois em duas partes, uma parte está tão convencido e obstinado nisso daí, e uma outra parte desses dois grupos está seguindo isso daí como laranjas mesmo, assim, consegue entender? Estão seguindo porque alguém está tocando à frente. E nesse ponto, né, se você considerar por esse raciocínio, aqueles que estão seguindo como laranjas, tá, eles serão condenados por estar envolvidos nisso daí. Consegue entender? E o texto vai mostrar que ainda vai chegar um tempo aqui nessa situação aqui, um tempo ainda muito pior, que seria a consolidação disso daí. Significa que o tempo presente hoje, tá, é o único momento, entendeu, para que essas coisas não caminhem dessa forma, entendeu, e aconteçam
com a ajuda destes laranjas que eu falei aqui. Você consegue entender? Ou seja, significa que estes laranjas ainda podem mudar isso daí, mas essas pessoas são como se fosse o lado mais fraco disso daí. Mas este é o conselho que eu estou dando. Ou seja, isso que encosta o cu no olho dos outros, isso deve ser destruído, entendeu? Já falei que uma das coisas... Pronto, eu vou começar então. Qual seria o conselho essencial para essas coisas não acontecer? Presta bastante atenção. Como eu falei que o pessoal da casta rica, eles estão trabalhando grandemente para que essas coisas acabem acontecendo. E aí, falando aqueles que estão intencionados, aqueles que estão seguindo oráculos de demônios, eles já sabem que estão fazendo isso aqui. Os que estão sendo movidos por oráculos de demônios sabem realmente que estão conduzindo o mundo a seguir por esse caminho. E a promessa para eles é a condenação, tá? Consegue entender? A Bíblia fala que quando eles encerrarem o serviço deles nessa vida aqui, eles vão ser condenados, consegue entender? Depois de terem trabalhado por anos para fazer isso aqui acontecer, eles vão ser condenados. Então essa é a primeira advertência para quem esteja interessado mesmo em obstinado em fazer isso aqui acontecer. A outra coisa que acontece é que o texto vai mostrar claramente que esse propósito, sendo apresentado como um caminho mirabolante ou eficiente, ou seja, como se fosse uma força imparável mesmo aqui nesse mundo, tá? Encontra justamente como juízo a destruição no final. Que esse que é o ponto interessante. Imagine que eu tenho por exemplo, uma locomotiva, né, que é uma máquina imparável, né, que tem o poder de sair destruindo tudo que está à frente dela. É como se no final de tudo isso daí ela vai cair num despenhadeiro se ela continuar obstinada. Consegue entender? É isso daí que a Bíblia coloca a respeito deste esquema. Agora, eu vou falar aqui, o primeiro conselho, tá, que eu posso dar para que isso aqui não aconteça, mas preste atenção, significa que como isso aqui é uma profecia, por algumas razões isso aqui vai acontecer. Então isso aqui é outro assunto que eu falei dos segredos que eu guardaria a respeito disso acontecer. Então vamos imaginar que isso aqui vai acontecer mesmo, que não tem outro jeito que vai acontecer. Sim, Deus mediu com todas as balanças. Imagina, o Todo-Poderoso mediu com todos os pesos, tá, que podem medir todas as coisas do mundo. E ele já concluiu que não vai acontecer diferente disso daqui. Então a palavra que eu vou trazer é a seguinte, presta atenção. A primeira coisa, tá, é que eu acredito fortemente, tá, que tudo que encosta o cu no olho dos outros, isso daí é uma peste. Consegue entender? Isso daí é a peste que está nesse mundo. Você consegue entender? Não existe cagalhão que encosta furingo no olho dos outros para o bem. Ok? Significa que eu não estou dando conselho nenhum para isso daí. Antes ser apedrejado, conforme a Bíblia. Outra coisa muito legal que eu já anda na minha mente por muitos anos, isso aqui que eu vou falar para você, é até uma coisa que eu sempre pensava quando via pessoas falando sobre o Apocalipse. Presta atenção, é um dos ensinamentos mais antigos do Jorge Rodrigues, que eu vou falar aqui para você. Imagine que uma pessoa nunca leu o Apocalipse, nunca leu esse livro aqui. Mas se a pessoa entende os ensinamentos de Deus, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e a pessoa faz as coisas direito como Jesus Cristo ensinou, essa pessoa não precisa nem entender esse livro aqui. Porque se a pessoa caminhar completamente conforme o ensinamento da Bíblia, tá? Essa pessoa não precisa conhecer esse ensinamento aqui, mas esse ensinamento é colocado para que a pessoa venha entender como as coisas estão funcionando. Consegue entender? Como funciona a mentalidade, tá, das coisas que estão acontecendo no mundo. Consegue entender? Então o Apocalipse é algo para acrescentar. Tá? Tudo isso aqui é meu. Eu nunca aprendi nada de outra pessoa. Eu quero falar para você que os religiosos, tá, a casta dos religiosos, tá, os evangélicos, os católicos, os evangélicos, tá, e os feministas, tá, que também são religiosos, isso daí é a peste mesmo, tá, que tem se apropriado deste ensinamento para conduzir você justamente pelo caminho da destruição. Consegue entender? Preste atenção para você entender. Vamos lá. 14 minutos. O conselho final é o seguinte: a primeira coisa que você tem que entender, tá, é que qualquer coisa que encosta o cu no seu olho é diabo, isso daí. Isso daí só vai fazer você ser manuseado para poder fazer a vontade deles. Como, por exemplo, que eu falei que tem um grupo aqui,
nessa situação aí, que está fazendo a vontade de um outro que é maior. Consegue entender? E está fazendo toda a vontade, mas como se eles estivessem caminhando com um ponto de vista completamente diferente. Eles estão pensando e intencionados completamente diferente. E o outro grupo está usando eles potencialmente. Até que esse outro grupo vai destruir esse grupo aqui. E quando esse aqui for engendrar o propósito deles, que é o quê? Que eu já falei num outro vídeo, né? O propósito desse grupo, sabe qual é? Montar uma milícia, um exército para lutar contra o próprio Deus. Ok? Sim. O propósito desse grupo aí é eles pegarem, tomarem em armas para derrubar o próprio Deus. E aí a Bíblia diz que quando Jesus Cristo voltar, tá glorificado, ele vai só soprar assim, ó, e o adversário dele vai cair. Ok? Ele vai destruir com o sopro da sua boca, que está escrito, tá? Consegue entender? Preste atenção. Vamos lá, então o conselho é o seguinte, tá? Toda pessoa que está envolvida em qualquer coisa no mundo ou que não está envolvida. Eu vou traduzir o conselho principal aqui da Bíblia, preste atenção. Que é o seguinte, a prática do espólio, tá? Sim, a prática do espólio contribui potencialmente para isso aqui. Como assim espólio? Qualquer ideia, tá? Você está lucrando, tirando das outras pessoas. Qualquer pessoa, qualquer ensinamento da Bíblia que se abrir, vai dizer que a pessoa que faz isso vai para o inferno. Significa que essa sociedade que está aparecendo aqui no Apocalipse está caminhando para isso daí. E no meio dessa situação, ou no momento final, uma determinada situação extremamente decadente vai acontecer no mundo. E antes disso daí, as pessoas têm a oportunidade de observar isso que eu estou falando. A questão do espólio. Qualquer situação que conecta você, preste atenção, falando para qualquer pessoa, conecta você a um esquema em que você está tirando de outra pessoa, tirando de outras pessoas para você, ou então você está repassando para alguma coisa para cima. Você está contribuindo com isso daqui. Sim, sim. Se qualquer pessoa que se esforça para não estar envolvido em espólio, tá, está contribuindo para isso aqui não acontecer. Qualquer pessoa, primeiro conselho, qualquer pessoa que contribui, tá, para que você não esteja sendo uma fonte de espólio, você não esteja vivendo de espólio, tá, e você não esteja trabalhando para pessoas perderem para você passar. Eu falei que o primeiro raciocínio já é o ensinamento de Deus, tá? Qualquer pessoa que se livrou disso daí, se livrou tanto da cooperação com esse mau esquema, tá? Se livrou da condenação da sua alma, está associado com isso daqui, e livrou a sua alma das condenações dos ensinamentos da Bíblia. Primeira coisa, o espólio, tá? É uma coisa potencial nisso daqui, tá? Na questão do Apocalipse. A outra situação é a seguinte: o adultério de mulher. Sim, o adultério de mulher, sim. Eu gostaria de citar uma outra coisa, tá? Uma outra coisa que tem a ver com o adultério de mulher, que inclui adultério de mulher, mas que também pode isolar o adultério de mulher. Mas aí eu vou guardar segredo, mas é isso daqui. Isso daqui é também uma coisa, tá, que vai levar este mundo a acontecer isso aqui. E eu vou traduzir isso daí pela palavra adultério de mulher. Significa que qualquer pessoa que tem se isentado de adultério de mulher, tanto de praticar quanto de promover adultério de mulher, também está contribuindo para que isso daqui vá bem. Até porque o indivíduo que encosta o cu no olho dos outros, tá? Se ele já fudeu a mulher de alguém, se ele já separou um homem de uma mulher, se ele ofendeu um homem com uma mulher, eu sou a favor de apedrejar ele, como está escrito aqui na Bíblia. Tá? Se esse indivíduo já ofendeu alguém com adultério de mulher, tá? Eu sou a favor de apedrejar esse indivíduo. Pronto. Mas o que eu quero explicar aqui para você é o seguinte, presta atenção. Claro que o adultério de mulher é completamente reprovado, ponto final. Mas o que eu quero dizer aqui é como se eu tivesse que, usando uma palavra, que a pessoa que observar contra o adultério de mulher e se posicionar contra isso daí, trabalhar para isso não ser promovido, essa pessoa está manifestando essa situação aqui, que também é uma das situações que vai cair na condenação. Você está falando de fornicação? Não. Você está falando de prostituição? Também não. Poderia falar. Poderia chegar aqui e falar. Não. Eu me recuso a falar isso daí. Ok? Continue fudendo. Quantas mulheres você quiser. Ok? Pronto. Então, a palavra-chave aqui é adultério de mulher. Tá? Ok?
E não somente, poxa, mas eu nunca cometi adultério de mulher. Mas você tem promovido adultério de mulher? Se você promove adultério de mulher, mas você não adultera, você é o que se não um adúltero? Ok? Tá? E como eu falei aqui, o raciocínio é que além do adultério de mulher, uma outra coisa está acontecendo juntamente com essa situação. E aí acontece isso aqui. Tá? Ok? Então eu estou colocando as duas palavras-chave, espólio e adultério de mulher. E a terceira situação, tá? Magia negra. Tá? Qualquer tipo de conciliação com magia negra, de promoção de magia negra, principalmente a prática de magia negra com genocídio. Consegue entender? Prática de magia negra associado com abominação de genocídio. Você vai caminhar completamente fora de todo tipo de ideia desse daí. Existe até uns determinados indivíduos laranjas, tá? Que ficam mastigando determinadas doutrinas satânicas que estão jogando na televisão, tá? Que todas elas estão associadas com genocídio. Então o idiota fica ali aumentando esse esquema e está contribuindo. Consegue entender? Significa que ausente da prática imunda e condenada, né, de um sanguinário, consegue entender? Ele está envolvido com a situação que funciona. Então esse indivíduo também está cooperando com isso daqui. Consegue entender? Por quê? Porque esses cus, tá, são indivíduos decadentes. Tá? A Bíblia diz que um indivíduo desse tem que ser apedrejado, tem que matar uma porra dessa logo. Porque, preste atenção, um indivíduo que promove uma ideia, onde é necessário estar sempre matando uma pessoa, torturando uma pessoa em ritual de magia negra, uma porra dessa é uma ameaça à sociedade, rapaz. Um indivíduo desse tem que ser executado, tá? Consegue entender? Se o indivíduo ainda tenta pregar a ideia de que é assim, então vai ele pro espaço logo, uma porra dessa pro espaço logo, pô. Ok? Quem encosta no seu olho e faz isso é uma ameaça à sociedade. Ok? Pronto. Então, a prática de magia negra, tá? Todo tipo de promoção associado com a magia negra, principalmente a prática de magia negra de genocídio. Você se ausentou dessas três, você tem se esforçado para se ausentar dessas três coisas, tá? Ok? Você tem se esforçado para que essas coisas não venham progredir, não com manjação de piroca, tá? Os manjadores... Eu tenho um ódio filha da puta de manjador de piroca. Eu tô falando, você não contribui, você não fazer essas três coisas, você não fazer, não contribuir para que seja feito e ser oposição de quem faz. Pronto, ok? Isso daí, se você atua, tá? Se você entendeu que essas três coisas são pontos principais disso daqui, e você está se ausentando e se afastando completamente disso, você está fazendo a sua parte para salvar a sua vida da condenação, tá? Que Deus vai cobrar de qualquer pessoa que faz essas três coisas ou que é beneficiário dessas três coisas, tá? Porque quem é beneficiário dessas três coisas é beneficiário dessas três coisas. Acabou, é cúmplice disso daí. Por exemplo, ó, qual o esquema, por exemplo, ó, presta atenção para você entender. Um indivíduo roubou alguma coisa de alguém. E aí ele chegou e deu para mim. Chegou para mim e deu um dinheiro. Falou assim, toma esse dinheiro para você. Aí, poxa, que legal que você está me dando. Não, estou te dando aqui para você. Pronto. E aí depois você descobre que aquele dinheiro foi roubado de outra pessoa. E se você não descobrisse? Você também é cúmplice disso daí. Claro que no caso você recebeu, você não sabia. Você não sabia, você está completamente isento. Consegue entender? Porque você não sabia. Mas de certa forma, tá, em parte, você está envolvido com a situação da maldição que está na situação, está passando para você. Tá? Ok? E uma vez que você sabe, ao se colocar numa posição em que você vai tentar ao máximo se isentar disso daí, você está livrando a sua alma da condenação, tá? E você não está cooperando para esse esquema decadente aqui. Então esse é o conselho, ok? Significa que toda pessoa que tem dinheiro e quem não tem, tá? Quem tem muito dinheiro e quem tem pouco, que observa essas coisas está trabalhando, tá? Para que isso aqui não venha acontecer, ok?